Deixa só, antes do Pedro continuar, falar uma coisa importante que aconteceu ontem. O governo americano publicou mais de 2 mil documentos sobre as investigações do assassinato do presidente John Kennedy em 1963. E o Brasil é o quarto país mais citado. Ainda estão cavocando lá, estão sendo algumas matérias, mas uma delas mostra que o Brizola recusou a ajuda de China e de Cuba em 61. Olha que interessante. O documento é o telegrama da CIA e cita que Brizola liderava os esforços para garantir que João Goulart assumisse a presidência depois da renúncia do Jânio Quadros. Segundo o telegrama, Fidel Castro e Mao Tse-tung ofereceram apoio material, incluindo voluntários ao Brizola. O governador negou a ajuda, temendo uma crise nas relações internacionais do Brasil e intervenção dos Estados Unidos, que aconteceria 3 anos depois, né, junto com os militares aqui. Brizola morreu em 2004, aos 82 anos. Ainda havia o Projeto Cuba, que é um arquivo de 62 detalhes das ações da CIA para sabotar o governo cubano. E nós estamos dando também uma coisa curiosa, que a CIA, já era sabido, mas enfim, aqui está detalhado, fazia operações do que se chama em inglês black propaganda, propaganda negra, desinformação e fake news para enganar o público, fazendo parecer que a informação vem de outra fonte, de fonte, no caso da esquerda. Então, essas operações envolvem disseminação de boatos, falsificação de documentos e construção de narrativas que servem a interesses estratégicos. Isso foi feito em 63, em dezembro, quando o Rio de Janeiro ia abrigar uma reunião da CUTAL, Central Unificada dos Trabalhadores da América Latina. E o documento detalha ações para desestimular a participação e enfraquecer o encontro, incluindo solicitar ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil que avaliasse se elementos do governo local, mas não federal, apoiariam ações disruptivas, ou seja, quebra-quebra, por exemplo. Incentivar representações diplomáticas da América Latina a exercerem pressão local para dissuadir delegados de comparecer. Utilizar transmissões do Voice of America para destacar as más condições de trabalho em Cuba, Alemanha Oriental e China. Continuar as operações de propaganda negra da CIA no Brasil para sugerir o adiamento dessa reunião. Essas ações estavam alinhadas à estratégia mais ampla dos Estados Unidos da América Latina, especialmente ao apoio ao golpe militar de 64 no Brasil. O documento indica que os Estados Unidos já estavam envolvidos em guerra informacional e manipulação no Brasil antes do golpe, reforçando a narrativa da ameaça comunista no bojo ali do entendimento da Guerra Fria. Essa campanha de desinformação ajudou a justificar e legitimar a deposição do Jango em 64, facilitando a instalação do regime militar alinhado aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. O documento está na matéria do DCM, eu vou só mostrar para vocês aqui, mas está junto com essa batelada de coisas que foram agora consideradas não mais confidenciais pelo governo americano. É isso aqui. Quer dizer, os Estados Unidos sempre foram intervencionistas, né? O Império fez isso, a CIA fez isso, tentou matar o Fidel várias vezes. Cuba aparece com destaque nessa documentação, e o Brasil estava, claro, sendo disputado né, no meio da Guerra Fria pelos Estados Unidos e por uma influência que a gente vê através da documentação da CIA também, de União Soviética e China, e a própria Cuba querendo ajudar o Brizola a resistir. Isso em 61, veja, antes de 64. O Brizola era a favor de ir para o pau em 64, junto com o Terceiro Exército, né, do Rio Grande do Sul. Mas foi demovido pelo cunhado dele, que era o Jango. E, enfim, o resto é história. Mas é assim que o Império opera, funciona até hoje. Até hoje. Amanda, se quer comentar, fica à vontade, por favor. Ativar aqui, né? Eu fiquei pensando na questão do curso da história mesmo, né? O quanto a história poderia ter sido diferente se Brizola tivesse aceitado essa ajuda. O que teria acontecido, né? Porque foi pouco tempo antes do golpe se efetivar e já havia todo um clima para que isso acontecesse.
E também, enquanto tu lias o documento, eu fui lembrando de também como foi importante essa reverência ao Ainda Estou Aqui, né, esse reconhecimento do Ainda Estou Aqui no cenário internacional, porque a Fernanda Torres, ela levou muito essa questão da influência norte-americana sobre o Brasil na época do golpe militar. Ela tratou desse assunto, inclusive, dando entrevista para a imprensa norte-americana. Ela falou que o golpe militar do Brasil fez parte de um contexto de disputa e geopolítica em que os Estados Unidos tentava dominar todas as nações que ele pudesse e conseguisse, né? Então, acho que foi importante também ela ter popularizado esse conhecimento, porque às vezes é um conhecimento que fica muito materializado na história, né? A gente discute quando a gente estuda história, ou quando a gente conversa sobre geopolítica, mas não é algo que as pessoas costumam saber, que o saber popular costuma assimilar. E ela também trouxe esse debate que eu achei muito interessante e também me interessei por essa pauta de dar uma olhada nesses documentos aí, ver o que falam sobre o Brasil, porque deve ter muito material escondido mesmo para a gente garimpar.